Olá para vocês que acompanham mais um episódio do Abstract. Eu sou Vinícius Marques, sou professor de Física aqui do Colégio Unidade. Eu trabalho no itinerário de saúde, que é um itinerário de ciências da natureza. E hoje a gente está aqui com a Amanda para estar falando sobre o Setembro Cidadão, que é um programa que a escola está promovendo para trabalhar questões da cidadania com os nossos estudantes e com a comunidade como um todo. Então, Amanda, quer se apresentar um pouquinho para a gente? Sim. Oi, Vini, tudo bem? Eu me chamo Amanda Schmidt da Silva, eu sou graduanda aqui da universidade, eu faço curso de psicologia, atualmente me encontro na 10ª fase e hoje, então, a convite da instituição, vim aqui para estar falando um pouquinho mais sobre a importância de falar e comunicar sobre Setembro Amarelo dentro do projeto que a instituição traz, que é o Setembro Cidadão. Amanda, antes de a gente estar entrando no tema mesmo do nosso podcast de hoje, no nosso episódio, queria saber o que te levou a fazer psicologia, o que te atraiu nessa área para a gente estar te conhecendo um pouco mais. Eu já sou da área da saúde, eu sou técnica de enfermagem, graduada pela Escola Técnica Bom Jesus de Ituporanga, atuo desde os 17 anos na área, então conhecer, estar dentro de ambientes da saúde me fez despertar, né, um pouquinho de o que eu quero para além disso. Poderia ter escolhido outros caminhos, sim, mas durante a pandemia, o ar da psicologia ele me atraiu um pouquinho mais, dessa importância de a saúde mental para além de outras coisas, não só um consultório, mas a questão de saúde mental num geral, sabe? A importância dela em todos os âmbitos. Então, foi o que acabou me levando a buscar psicologia. Então, tu já vai para a psicologia já buscando essa área de saúde mental, que é o que a gente vai estar discutindo hoje. Exato. Então, Amanda, o que tu tem, assim, que poderia estar falando para a gente, principalmente a questão dos jovens, né? Falar de alguém que é leigo na área, mas o sentimento que eu tenho, eu imagino com as pessoas que estão escutando o podcast também, parece que hoje em dia os jovens estão sofrendo mais de saúde mental do que antigamente. E isso é real? Isso não é? O que tu pode dizer para a gente? Dentro dessa proposta de o que a campanha da instituição está trazendo nesse sentido de Setembro Cidadão, a gente parte muito do preceito de que há um tempo atrás, os nossos pais, os nossos avós, eles não tinham essa liberdade para falar sobre o que sentiam. Então, o ponto de que a gente vê esse maior índice nos jovens hoje é porque os jovens comunicam mais. A gente está dando mais espaço para eles falarem. Então, a gente parte desse preceito também de o quanto a terapia ela é estigmatizada, né? Então, não é que hoje os jovens, eles estão demonstrando, mas isso é que hoje eles têm a liberdade de poder falar, né? O que há um tempo atrás isso não era possível. Então, é mais nesse sentido de que a gente está favorecendo, dando espaço para que eles comuniquem isso, né? Para que eles falem o que sentem, demonstrem o que pensam. Então, desse preceito de dar esse espaço a eles, né? Que os nossos pais não tiveram, a gente teve já um espaço mais reduzido, então, mais nesse sentido. Existe uma resistência muito grande, né? Exato. Um desafio, quase que um preconceito no sentido de fazer terapia ou estar falando sobre essas questões de saúde mental. Então, as pessoas não se abrem tanto, seria mais ou menos isso. Isso, exatamente. Né? Que, eu não preciso falar sobre isso não é um problema, mas compreender que algumas coisas da nossa realidade, da nossa vida, não diz respeito somente a gente. A gente não controla tudo, a gente não controla todos os ambientes em que a gente está inserido. Então, compreender essa nossa participação dentro daquilo que a gente vive, dentro da nossa realidade, é muito favorável para o nosso bem-estar biopsicossocial, no geral, né? Mas então, pedir ajuda é quase que um ato de coragem. Exato, exatamente nesse sentido, de pedir ajuda, falar, isso não nos torna fracos. Bem pelo contrário, nos torna cada vez mais fortes, né? Então, e agora a gente falando de saúde mental, então a gente está no Setembro Amarelo. Tu pode contar pra gente o que é esse Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo, ele surgiu, a gente compreende ele a partir de 1994, quando a gente teve Mike, um jovem de 17 anos dos Estados Unidos, que acabou cometendo suicídio dentro do seu carro. Ele tinha um Mustang amarelo, então, a partir dali, os familiares e amigos dele acabaram correndo aqueles lacinhos que a gente vê muito presente agora no Setembro Amarelo, amarelo em alusão ao seu carro. Então, a partir daí, foi onde começou-se a compreender um pouquinho mais
de Setembro Amarelo e ficou implementada essa questão, né? Então, foi um jovem de 17 anos que cometeu suicídio e acabou marcando muito. Então, a partir desse fato, a gente acabou tendo um pouquinho mais de visibilidade para estar falando sobre o que é o Setembro Amarelo, para estar falando sobre essa questão de prevenção ao suicídio, né? E não só de trabalhar a saúde mental e promover a vida, não só trabalhar o suicídio em si, que seria o fato da morte, né? Mas de que evitar que esses casos aconteçam cada vez mais e que as pessoas tenham mais liberdade para poder falar, para buscar ajuda, né? Então, Amanda, como é que a gente poderia então começar a falar desse assunto com os adolescentes? Porque tem toda aquela coisa, aquele medo, né, de quem é de fora. Como é que eu vou abordar esse assunto com um adolescente? Será que ao abordar eu estou incentivando? Será que não? Como é que funciona essa abordagem? Se tem esse estigma na sociedade de que falar sobre suicídio incentiva as pessoas a cometerem o suicídio. E muito pelo contrário, falar sobre ele permite que a população tenha mais conhecimento de o que é e o que fazer. Então, para pessoas mais leigas, claro que o indicado é sempre estar auxiliando a pessoa a buscar, né, um acompanhamento profissional para isso. Mas o que pessoas leigas podem fazer? Ouvir, né, acolher. Então, o ato de conseguir escutar atentamente aquilo que a pessoa traz é muito importante, porque se parte muito do preceito de que falar sobre isso vai incentivar, de que, dentre outras coisas, né? Mas falar sobre isso promove saúde, né? Trazer esse conhecimento de que é importante falar sim, né, de a gente dar esse espaço. Quando alguém nos procura enquanto pessoas, agora a gente sai para além do profissional, para falar sobre o que está sentindo, sobre o que está pensando, de a gente desligar um pouquinho de quem somos nós e partir para o preceito de vamos ouvir, sabe? De ouvir atentamente, de dar atenção para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque pode ser que em algum momento seja a gente buscando alguma pessoa próxima, né? Então, de ser essa rede de suporte, né? De estar ali, de servir. Isso vai muito de encontro ao que o projeto traz, né? De enquanto cidadãos a gente tem as nossas obrigações, tem os nossos direitos e estar ali para o outro, fazer parte de uma comunidade no sentido geral e de tentar proporcionar esse espaço onde as pessoas sintam-se acolhidas conosco é muito importante. E eu acredito que a gente não deve menosprezar aquele sentimento que a pessoa traz, né? Porque aquele problema, acredito que seja verdadeiro para ela, seja muito grande para ela, né? Então, como é que a gente lidaria com isso? É escutar, é acolher e é buscar um profissional? Exatamente. Quando alguém traz essa demanda para a gente, quando a gente não tem esse conhecimento de o que eu faço com isso que a pessoa me trouxe, ela confiou em você para levar, né? Então, ela está pedindo ajuda. Né? Então, você enquanto pessoa pode estar buscando um serviço, a gente tem o CAPS, a gente tem as ESFs, a gente tem aqui na unidade o NEAP, que tem a questão dos atendimentos psicológicos, do plantão psicológico. Então, às vezes a pessoa só não tem coragem de ir sozinha, sabe? Ela precisa de alguém. Se ela confiou a ti essa informação, cabe a gente estar ajudando ela e estar ajudando ela a buscar esse espaço de escuta ativa, né, de um acompanhamento e um tratamento adequado. E saberia me dizer se isso é muito espalhado nos jovens? É grande essa porcentagem de jovens que têm esses comportamentos ou que já vieram a cometer suicídio ou que têm a sua saúde mental não tão saudável assim? Sim, é extremamente altíssimo o índice, né? Hoje a gente tem uma estimativa de que o suicídio é a quarta principal causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos no mundo. Então, a gente só está ficando atrás ali dos acidentes de trânsito, que são coisas que não cabem a um indivíduo e muitas vezes a gente não tem controle sobre elas. Mas, então, é um índice altíssimo para a gente fechar os olhos e fingir que isso não acontece, né? Então, promover esse local de escuta e essa questão de atenção ao que as pessoas falam, ao que as pessoas nos trazem, né? É extremamente importante. E demonstrar que elas não estão sozinhas e que cada vida importa, a vida dela também importa, né? E vai importar para a gente e vai importar para outras pessoas nas quais ela se relaciona. E, Amanda, assim, vou pensar, né? Como eu estou com os adolescentes, por vezes eu
eu não consigo ver, né, de certa maneira, se eles estão apresentando esse comportamento. Existe alguma característica, algum pedido de ajuda que poderia me ajudar a identificar que o aluno está pedindo ajuda? Sim. A baixa nas notas, um aluno que sempre teve um bom desempenho. Uma queda repentina nas notas escolares seria um sinal possível, né? O afastamento dos ciclos sociais. Então, era um aluno que estava sempre muito entrosado com o resto da turma, ele acaba ficando um pouco mais retraído, menos comunicativo, faltando mais, então, dentro desse âmbito escolar, né? Esses tipos são sinais que a gente consegue ver de que algo não está legal, né? Então, está buscando esse aluno para ver o que está acontecendo, se ele quer conversar, se tem alguém com quem ele gostaria de conversar, porque talvez a gente não vai ser a pessoa na qual ela vai ter essa coragem de poder falar o que está acontecendo, mas a gente pode favorecer esse espaço para que ela consiga falar, né? Então, algumas falas também de eu não sou bom o suficiente, né? De o mundo seria bem melhor se eu não estivesse aqui. E compreender que todas as pessoas que cometem suicídio, em algum momento, elas vão dar sinais. Então, cabe a gente tentar aguçar um pouquinho mais esse sentido de ver quais sinais aquela pessoa está dando, sabe? E claro que isso dentro da sala de aula, com uma sala com mais alunos, às vezes acaba sendo um pouco mais difícil. Mas até esse relacionamento do aluno com os colegas poderia estar favorecendo um pouco nesse sentido, sabe? Então, observar essa mudança de comportamento que ele tem. Exato. E não é necessariamente, digamos, uma pessoa depressiva triste, né? Ela pode estar, por vezes, sorrindo? Exato, pode. Pode. Porque ela vai dar sinais, mas não quer dizer que ela vai se apresentar o tempo inteiro num estado deprimido. Não, ela pode sorrir, ela pode brincar, mas tu nota que os comportamentos dela, no geral, acabam mudando. Ela acaba, às vezes, deixando de se cuidar um pouco, no sentido físico mesmo, né? Acaba diminuindo um pouco aquele entrosamento que tinha com o resto da sala, ou no quesito social, com as pessoas ao redor mesmo. Menos comunicativa, e às vezes é pouca coisa, né? Às vezes são pequenas falas, mas que uma pessoa que está mais próxima vai conseguir perceber. Então, para mim, ou para um ouvinte que esteja acompanhando a gente, então é ficar de olho nessas mudanças de comportamento, nessas frases, nessas falas, entender que, ao mesmo tempo que uma pessoa depressiva ela pode estar sorrindo, ela vai ter momentos tristes. Exato. E daí buscar ajuda e ver se consegue acessar. Se eu não conseguir, buscar alguém que tenha esse acesso, né? Exatamente isso. Então, pelo menos agora a gente já sabe como tentar identificar, né? E encaminhar esse estudante, ou essa pessoa mesmo, né? Não precisa necessariamente ser um estudante, para buscar ajuda. E como é que eu poderia estar tendo algum acesso a essa ajuda? Existe algum canal de comunicação? Existem. Hoje a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É um número de telefone que é 188, no qual você liga. Ele é 24 horas, gratuitamente. Então, para os ouvintes que estão nos ouvindo e nos assistindo hoje, é um número no qual você consegue ligar. Tem uma pessoa preparada, capacitada para te ouvir. E ele vem de encontro a exatamente tudo isso que a gente já conversou até agora, né? De alguém que vai conseguir prestar esse auxílio. Não é uma pessoa física, é uma ligação, é anônimo. Então, muitas das vezes, em um momento em que se encontra sozinho, se encontra mais deprimido, e você reflete sobre isso, é um número no qual você consegue ligar e que ele vai estar ali prontamente para você. Porque a gente sabe que os serviços de saúde, né, por mais que a gente tenha profissionais lá capacitados, às vezes você demora um pouco até ter esse contato, às vezes você está em casa, sozinho. Então, é algo que está mais prontamente acessível para todo mundo, né? Então, esse seria um dos principais canais hoje que a gente tem para estar buscando esse auxílio. E depois daí estar buscando um atendimento psicológico, coisas desse tipo. Exato, né? Confiando primeiro, às vezes, em um familiar, um amigo, uma rede, né? Uma rede mais próxima, e daí depois está partindo para esses outros meios de um atendimento psicológico, né? Um auxílio num CAPS, numa ESF. E a gente precisa entender que isso não é uma fraqueza, uma besteira, né? Sim, algo muito maior, né? É um ato de coragem, de quando você não está bem, você também buscar ajuda. Porque quando a gente não está bem fisicamente, está com o exame alterado, a gente procura um médico. Então, por que quando a gente está com alguma questão de saúde mental, por que não procurar um profissional adequado, né? E ajuda, né?
está fazendo terapia, está fazendo acompanhamento, te desenvolve muito mais como pessoa, né? Então, às vezes, fazer desde sempre também ajudaria as pessoas a não chegar nisso, né? Ajudaria muito, né? Porque a gente parte do preceito de que a gente também compreende o local onde a gente está inserida, porque existem questões que atravessam o indivíduo que não vai ser possível mudar, mas compreender e conseguir lidar com elas da melhor maneira, a terapia ajudaria em muito, né? Nesse sentido de se autoconhecer e conhecer aquilo na qual a gente vive, compreender a nossa realidade e daí saber o que fazer com ela, né? Por onde partir. Então, é algo que nos auxiliasse nesse processo. Então, Amanda, quero te agradecer por essa oportunidade. Eu acho que foi um papo muito esclarecedor, tanto na questão de saúde mental quanto do Setembro Amarelo. Eu acho que a sua fala vai contribuir muito para a gente nesse mês de Setembro Cidadão, então eu tenho só a te agradecer. Queres deixar algum recado final, alguma coisa? Eu queria agradecer prontamente ao convite de estar aqui hoje e especialmente falar que a nossa vida importa e a tua vida também importa. Então, falar sobre saúde mental é promover saúde. Então, a gente parte do princípio de que precisamos falar sobre isso para além de somente setembro, né? E compreender que essa realidade ela nos atravessa durante todo o ano e durante toda a nossa vida. Então, de compreender essa importância. E agradeço esse espaço para estar falando sobre isso aqui hoje. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado a todos que estão escutando o nosso podcast.